Olá, irmãos e irmãs, dia 28 de agosto de 2023, hoje é dia de Santo Agostinho, né? Ontem foi dia da mãe dele, Santa Mônica, que tanto orou, né, pela conversão de Santo Agostinho, e Santo Agostinho virou doutor da igreja, né? E ele que viveu uma vida totalmente atolado, imerso no pecado. E quando ele encontra Jesus, quando ele tem aquele momento de profunda intimidade com o Senhor, ele fala: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro e eu fora. Né? Ele procurava fora o que estava dentro dele o tempo todo. Né? E o evangelho de hoje faz a gente fazer esse questionamento. Né? Eu tenho buscado esse reino? Vamos clamar ao Espírito Santo para meditarmos essa palavra? Hoje a palavra é um pouco dura, mas necessária. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrais aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, os tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cego! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que o santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está nele sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor aqui vem, né, de uma forma um pouco dura, chamar a atenção para a gente em relação aos pecados, meu povo. Aos pecados. Falava de Santo Agostinho e como a gente vê hoje em dia o povo tão imerso ao pecado. Às vezes a pessoa está na igreja, como aqui, ó, mestres da lei e fariseus, pessoas de dentro da igreja. E você vê aquela pessoa que sabe que aquilo é pecado, mas aí fala assim: mas todo mundo faz. Tá todo mundo fazendo. Hoje está virando normal isso, assim, assim, assim. E aceita aquele pecado e vive aquele pecado e está indo na igreja. E está aqui, ó, escutando a palavra. Então hoje o Senhor vem com um pouco mais de dureza falar ao nosso coração que a gente não tem que aceitar isso. Não tem. O reino dos céus é dos violentos. Né? As pessoas confundem a misericórdia do Senhor achando que Ele aceita qualquer pecado. Não, mas hoje está tudo bem, tudo pode. O Senhor é misericórdia. O Senhor, com a sua infinita misericórdia, vai nos salvar e eu ganharei o reino dos céus. Não, não. O que você tem feito para garantir o seu lugar lá no reino dos céus? Né? O Senhor ama o pecador e não o pecado. Então precisamos lutar sim. Né? Caiu, é o que eu sempre falo aqui: caiu, levanta, sacode a poeira, se confesse. Procure o sacramento da confissão, procure uma direção espiritual se você está perdido. Você está perdido em meio à lama, andando com aqueles que estão te botando cada vez mais na lama. E aí você pensa assim: eu estou errado, mas como que eu vou sair daqui? São meus amigos. E cada vez você se afunda mais. E você se afunda mais. Meu irmão,
O salário do pecado é a morte. E não é a morte física que a gente fala, é a morte espiritual, a morte da tua alma. O salário do pecado é a morte eterna, né? A gente morre aqui, o corpo, mas a nossa alma vai para a vida eterna. É isso que a gente quer, o nosso lugar é o céu. Somos cidadãos do céu. Mas o pecado te leva para onde? Para o inferno. E não pense que o inferno não existe. Porque Deus já provou que o inferno já existe. Ele mostrou aos 3 pastorinhos, 3 crianças, que ficaram apavoradas com a quantidade de almas que eram lançadas ao inferno. Já vou me arrepiar. De almas que eram lançadas ao inferno, os 3 pastorinhos faziam o quê? Rezavam rosário todos os dias, faziam penitência e jejum para a salvação daquelas almas que eles viam caindo naquele abismo do inferno e que nunca mais iam voltar. Porque para lá não tem, né? Foi para lá, já era. Eu te pergunto, é isso que você quer para você? Esse mundo repleto de sensualidade desenfreada, sexualidade desregrada, né? Padre Pio já falava, né, que a gente tem que se vestir com pudor. Padre Pio falava lá naquele jeitinho manso dele de ser, só que não, né? Aquele jeito dele de falar, que ele falava, esse pedaço da sua carne vai queimar no inferno. Então a gente tem que ter cuidado sim, porque às vezes a gente acha que, mas essa roupa tá na moda, eu vou vestir. Dando um exemplo bem raso, tá? Bem raso, de muitas outras coisas que o mundo vem falando pra gente que é normal. Essa blusa aqui, esse cropped, assim, tá tudo bem eu usar, tá na moda. Mas aquela parte da tua carne que tá exposta, pra você tá tudo bem, mas pro outro, leva o outro a pecar. Leva o outro a ter pensamentos com você e ele já tá pecando. Então você tá levando o outro a pecar. Então a gente deve sim se vestir com modéstia. Você tá falando pra eu me vestir igual uma freira. Não, você não é religioso. Mas você também não vai andar com tudo pra fora, né? Então a gente precisa pensar em o que estamos fazendo para levar aqueles que estão à nossa volta para a vida eterna e nós mesmos. Porque quando eu penso na vida eterna, eu quero os meus junto comigo. E quando eu falo os meus, é minha família, meus amigos, eu quero todo mundo na vida eterna comigo. Não quero que ninguém se perca. Mas o que eu estou fazendo para poder ajudar eles também? Eu estou sendo hipócrita? Aqui, como os mestres da lei, os fariseus? Portanto, essa palavra de hoje vem fazer uma reflexão muito profunda de como está a sua vida, como você está levando a sua vida e como você está também lidando com esse mundo que tudo pode, que a gente mal pode falar o que a gente pensa, né? Que tem uma censura, que tá todo mundo, que a gente está errado, a gente falando a verdade, a gente está errado. Então, o que você está fazendo para mudar isso na sua vida e nos seus? Seu lugar já foi garantido pelo Senhor, já falei isso. E você não pode deixar que ele se perca. O que você está fazendo para isso? Fica a reflexão de hoje. A paz de Jesus, o amor de Maria. Até amanhã.